A emissão natural do IFC do Advanced Steel hoje, ela é mais, vamos dizer assim, geométrica, né? Inclusive, nós temos alguns erros e falhas, né, que ainda não foram corrigidos pela Autodesk, principalmente quando a gente faz arcos maiores que 90 graus, ele acaba falhando, né, em gerar essas geometrias, sem falar na baixíssima qualidade de informação do IFC emitido. Tá? A gente vai ter alguns métodos de exportação aqui. Temos aqui o nosso método IFC. Eu já gerei, né, esse método aqui para a gente dar uma debatida rápida sobre ele. Isso aqui é o nosso modelo emitido no Advanced Steel, né, no IFC natural do IFC do Advanced Steel. E vocês vão notar que a árvore dele, ela não traz as informações de projeto, né, e ela é classificada por tipo, ou seja, os agrupamentos dos elementos aqui dependem do tipo que ele foi criado, né? Ou seja, se ela é uma viga, se ela é uma placa, se ela é um elemento de conexão, se ela é um mechanical faster, se é um membro, enfim, seja lá, né, as N possibilidades. Mas vocês notam que a gente não tem, que é o que os grandes players do mercado hoje precisam, que é o agrupamento desses elementos soldados. Ou seja, quando eu clico nessa coluna, ele deveria trazer todos os elementos que estão anexados àquela coluna. Vocês percebem, né, aqui que na seleção, nós não temos isso. Sem falar, pessoal, no baixíssimo nível de informação que a gente tem dentro desses elementos. Vocês vão notar ó, que aqui eu não tenho nenhuma informação a não ser o número do modelo. Aqui eu tenho o tipo, que é uma coluna, e o tipo do perfil. Aqui, mais uma vez, a seção do perfil, né? Temos uma referência que possivelmente é o número de peça dele, mas não temos nada de comprimento, não temos nada de peso, nem de área de pintura, que são informações essenciais, né, para um modelo emitido em IFC. Esse IFC, pessoal, basicamente é o método mais comum depois do sólido 3D de compatibilização de projetos em grande escala e em diversos softwares. O sólido 3D é o mais comum para todos os softwares, mas geralmente os softwares de modelagem importam esse IFC como elemento estrutural, então já vai reconhecer esses elementos lá dentro. Só que se a gente não traz essas informações associadas ao objeto, a gente não consegue de repente reproduzir isso numa fabricação automática, né? Que tem ali máquinas que vão ler esse arquivo IFC e distribuir na fábrica as necessidades de produção, tanto para chapas quanto para vigas. A gente também perde controle, né, desses elementos na montagem, principalmente para os grandes players do nosso mercado, como Vale, como Gerdau. Todas essas empresas, pessoal, que são grandes hoje, elas estão se adaptando, né, às metodologias BIM/AWP para as suas construções, para as suas fabricações, e a tendência, pessoal, é que cada vez mais o modelo em nível BIM/AWP passe a ser o entregável final, levando aí, pessoal, em consideração, às vezes, 80%, né, do valor do contrato associado a esse modelo bem produzido e bem informado. E hoje, de maneira natural, o Advanced Steel não traz, né, essas configurações para a gente. E é de suma e vital importância, pessoal, que vocês se atualizem nesse sentido, para que em pouco tempo vocês não fiquem para trás, né, dentro do nosso mercado de grandes valores internos aqui no Brasil. Então, pensando nessa necessidade, né, dessa demanda, a gente desenvolveu aqui dentro do nosso Advanced Steel algumas ferramentas de exportação, e hoje nós vamos falar sobre a última delas, que é o IFC Tools. Exportador IFC. Bom, a gente tem a opção de escolher novamente, né, se ele vai emitir todo o projeto ou apenas elementos selecionados, se ele vai emitir em assembly ou classes IFC. O classe IFC, pessoal, é o que a gente já viu agora
na extração do Advanced Steel natural. Eu mantive esse padrão porque às vezes o pessoal de civil precisa, né, para fazer alguns tipos de levantamentos no Revit, esse tipo de coisa. Então a gente ainda manteve a emissão em FC por classes, mas mesmo que por classe, ele já está bem mais rico, né, do que a emissão natural do Advanced Steel. E também vamos emitir eles por Assembly. Vocês notam, né, que nossa seleção aqui, quando eu clico na coluna, ele deveria trazer todos os componentes que estão associados a essa coluna. E aqui a nossa emissão é simples, ou seja, o que eu cliquei está selecionado. E se a gente clicar em Assembly, o ideal é que na hora que eu clico ali naquela viga ou qualquer componente daquele conjunto soldado, ele selecione todos os objetos daquele conjunto soldado, e não só a nossa viga. Então vamos emitir eles como Assembly. Essa questão das cores, pessoal, é muito do projetista, né? Eu costumo ter padrões de cores para os objetos, mas tem gente que gosta de mandar as cores exatamente como está no modelo. Se você gosta das cores que estão no seu modelo, você manda como está no modelo, mas se quiser criar um padrão, você usa o padrão. E aqui a gente tem um definir padrão. Então, você pode mudar qualquer uma dessas cores, né, dos objetos do AutoCAD, e esse vai ser o padrão de exportação desse tipo de objeto lá no Advanced Steel. Aqui as nossas grelhas estão sendo emitidas nessa cor um pouquinho mais clara. Eu vou até colocar aqui um azul, para ficar mais interessante lá na nossa exportação. Eu vou salvar. E também podemos definir os dados a serem exportados. Isso aqui, para mim, é a função mais primordial da nossa aplicação. Por quê? Aqui dentro, eu consigo ver todos os tipos de objetos do Advanced Steel, eu consigo ver todas as propriedades associadas ao tipo daquele objeto, então eu posso escolher, né, o que é que vai ser emitido lá para o meu arquivo IFC. E vocês vão notar que aqui, ó, as informações ficaram todas espalhadas, né, em diversos campos, mesmo que sendo pouca informação, mas ficou espalhado. Então, a gente consegue escolher um nome, né, para esse tipo de dados. E eu escolhi aqui o nome do set vai ser AWPCS. E aqui eu vou escolher os componentes que vão ser exportados. E eu consigo selecionar aqui, ó, pessoal, um objeto específico do meu modelo. Começa com um. Para ver como vai ficar os dados dele. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está trazendo para mim o handle, né, que é o número do objeto AutoCAD, a layer dele, a bitola do perfil, o material, o número de peça, o número de conjunto dessa peça que eu selecionei, a CWA description, ou seja, eu já implementei, pessoal, alguns dados de AWP. Vai ser nosso próximo vídeo e eu vou mostrar para vocês como é que ele está funcionando. Ou seja, a gente já preparou o Advanced Steel para a metodologia AWP de montagem e construção, tá bom? Caso eu estou por fora desses assuntos, e eu penso que eu poderia melhorar, né, bastante o meu conteúdo em estrutura metálica, e eu percebo que o Advanced Steel está sendo o software mais requisitado do mercado. Muitos clientes estão saindo de outras plataformas, né, plataformas mais caras, para aderir ao pacote Autodesk. Então, pessoal, lá no nosso Hotmart, pode vir aqui, né, digitar Advanced Steel. Vocês vão notar que o nosso curso é o primeiro que está sendo destacado aqui. A gente já tem mais de 70 alunos cadastrados, temos um grupo do WhatsApp para conversar sobre ele. E aqui, né, a gente está com a condição de 10 vezes sem juros, tá, pessoal? Isso aqui é uma condição que vocês não vão achar em lugar nenhum no mercado. E ainda temos a nossa condição de vitalício, para quem quiser. São mais de 250 aulas, pessoal, com 140 horas de aula totais. Ou seja, cada tópico foi pensado para você poder voltar só naquele tópico e estudar só aquele tópico. Temos também aqui, ó, um vídeo explicativo, né, para vocês, e toda a nossa ementa. Eu não sei se ela está aparecendo aqui. Ela deveria estar por aqui. Vou mostrar mais aqui. Temos aqui a nossa ementa, né, do curso, todos os módulos que estão lá dentro. Então você vai sair desde o zero, passando por modelagem, configuração, modelagem prática, né, que eu apresento projetos práticos para vocês. E temos também lá depois toda uma etapa
automação, né, e implementação de empresa. Então, seria bom que vocês agarrassem essa oportunidade aí, porque daqui para o final do ano a gente está mudando ela. Voltando, né, então aqui para a nossa função, vocês vão notar que temos aqui informações de CWA, temos o modelo em que esse conjunto foi detalhado, temos o número do desenho em que ele foi detalhado. Isso aqui é uma informação crucial, né, principalmente para quem está controlando uma planta BIM, saber aonde estão as informações daqueles objetos. Temos aqui o peso, temos o comprimento físico, o comprimento de linha de sistema, peso total, peso exato, área, quilograma por metro, perfil, tipo do perfil, e temos algumas informações repetidas aqui. Então, você pode vir aqui, ó, e tirar essas informações, ou seja, não quero mais que elas apareçam. Perceba que tudo que estava aqui dentro foi desmarcado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação repetida aqui. Gerdau W. Não, penso que não. Então, a gente pode salvar, né? Voltar à tela anterior. Assim como no DWG, eu consigo definir coisas que não vão ser exportadas, né? Por exemplo, definir tipos exportados. Olha, Carlos, eu não quero que os objetos de concreto sejam exportados, porque eu usei ele só para os meus desenhos. O cliente final lá ele já tem, né, as bases civis dele todas modeladas. Como eu não queria fazer isso na mão, eu coloquei no meu modelo. Então, na hora de exportar, vamos tirar só eles. Então, você consegue vir aqui, né, e deixar isso claro para o software. Ah, não, Carlos, também eu tenho elementos de estrutura existente que não precisavam aparecer no meu modelo. Só que está tudo dentro de uma lei. Eu preciso selecionar um por um? Não. Você vai vir aqui, vai pesquisar, ele vai mostrar para você todas as leis, né, que tem dentro do seu projeto, e basta você escolher uma delas, que, por exemplo, soldas. Ele já não emite soldas, né, para IFC, mas se tivesse alguma outra lei aqui, ele ia selecionar ela e ela deixaria de ser exportada. E no final, pessoal, a gente tem a coordenada de exportação. O que é isso? Eu vou salvar, né, o Advanced Steel aqui, só mostrar para vocês que a gente tem alguns métodos de customização, metros e milímetros, e eu posso selecionar o ponto do modelo que vai ser considerado 00. Eu posso vir aqui e dizer que o ponto 00 é nessa coluna. Aqui. Então, pronto. A partir de agora, ele já sabe onde é o ponto 00, né, XYZ. E eu vou clicar aqui em procurar modelo teste. Vou pegar isso aqui. Sim. Vamos exportar. Sobrescrever. Enquanto ele exporta, pessoal, o que acontece? Hoje, o Advanced Steel, por estar dentro da plataforma AutoCAD, isso não é um problema do Advanced Steel, mais da plataforma AutoCAD, pessoal. Salvo engano, ou são 32 ou são 64 bits, né, de nível de informação. Quando você precisa modelar o seu projeto muito longe da origem, esses objetos vão começar a perder geometria, vão começar a não receberem cortes, e se cortar, eles vão ficar bugados. As macros vão parar de funcionar. Por quê? Porque os cálculos geométricos precisam de uma quantidade mínima de bits necessários para que eles sejam transformados em geometria para você. Então, quando você leva eles para longe da origem, que geralmente são dados muito comuns, né, de plantas grandes, é que você tenha algo em relação ali a um marco zero de uma cidade, por exemplo, esses dados passam a ficar muito complicados de serem lidos pela plataforma do AutoCAD. Então, o que foi que a gente fez? A gente criou, né, um método de fazer essa rotação e translação do objeto em relação à origem só no momento da exportação de IFC. Então, você cria o seu projeto na origem e nada de exportar ele para a coordenada correta, basta digitar ali, né, os valores. Então, vamos verificar como ficou a nossa exportação. Vamos chamá-la aqui no nosso modelo. Dá um tempinho aqui para ele carregar.
demora um pouco, pessoal, mas é coisa rápida. Então, aqui está o nosso modelo, né, original do Advanced Steel. Vamos ocultar ele. Caso eu estou vendo que esse Navisworks é uma plataforma muito legal, mas eu não seria ótimo se eu aprendesse a mexer nela. Lá no nosso curso, pessoal, a gente tem, né, diversas ferramentas e videoaulas também que ensinam vocês, tá, a manipular o Navisworks, pelo menos aí em nível básico. Futuramente, a gente vai ter alguns cursos disponíveis aí de Navisworks também, que vão ajudar vocês demais dentro do mercado de trabalho. Bom, vamos olhar aqui o nosso modelo, perceba que a gente já traz algumas informações aqui do projeto. E agora, o nosso arquivo ele está dividido em FC Assemblies, né? Vocês notam que ele trouxe todas as cores, né, dos objetos que eu deixei lá como padrão. As minhas seleções agora, elas pegam todo o conjunto, ou seja, agora eu consigo fazer análises de pacote de montagem, consigo fazer pesquisas dentro desse modelo. E a gente vai notar que dentro dessas peças, por exemplo, a gente tem aqui aquela definição que a gente colocou lá no objeto, e todos os dados, né, que a gente colocou aqui para exportação. Então temos a bitola do perfil, temos o número de peça, o número de conjunto, comprimento de sistema, peso exato, área de pintura, quilograma por metro, a família dele, que é da Gerdau, enfim. Todos os dados, né, relativos ao objeto, e caso você queira acrescentar mais dados, que são aqueles que estão lá, que a gente apresentou, são plenamente possíveis, pessoal. E uma coisa que não é natural do Advanced Steel, mas a gente conseguiu fazer uma programação inteligente, né, capaz de identificar isso, é que agora os conjuntos, eles também são associados, né, aos seus conectores, ou seja, a gente tem aqui os chumbadores e os parafusos que ficam associados a essa coluna. Então, na hora de eu filtrar os dados depois para os pacotes de montagem de AWP, ou BIM, ou quantitativo, seja lá o que for, a gente consegue verificar isso aqui direto pelo teu modelo do Advanced Steel, pelo teu modelo do Navisworks, desculpa. Então, eu consigo saber onde está o parafuso, o tamanho do parafuso, a quantidade desse parafuso, do chumbador, enfim. Todas as informações que são necessárias, né, ali para a empresa que está responsável pela montagem desse objeto, pela empresa que está responsável pelo gerenciamento dessa obra, ele consegue recuperar essas informações de forma fácil. Deixa eu ver aqui se eu conseguir trazer uma informação. 15. Ó, essa peça aqui ela já foi detalhada lá no nosso modelo. Então, ele consegue procurar lá dentro do desenho onde que está, né? Onde que está detalhado esse desenho. Então, fica mais fácil, né, para relacionar a montagem com toda a parte de desenho e fabricação. Pessoal, isso aqui é o mínimo, tá? É o mínimo que o mercado hoje precisa receber como um IFC de qualidade para os projetos, tá bom? Se a indústria que vai fabricar esse projeto é uma indústria grande, é uma EPCista, ela tem diversos módulos, né, de automação dentro da empresa dela, ele precisa de um modelo rico em informações, de um modelo rico em qualidade de extração. O pessoal que vai trabalhar com a parte de planejamento dessa obra precisa desse tipo de modelo. Então, os grandes players do nosso mercado, pessoal, estão pedindo esse tipo de qualidade de informação. E a gente não tem isso hoje no Advanced Steel. O nosso produto traz, né, o Advanced Steel de volta para o jogo e também coloca os profissionais, né, que usam essa ferramenta páreo a páreo, né, com diversos outros fabricantes do nosso mercado. E acreditem, do jeito que a gente está apresentando esse material aqui, vocês não vão encontrar, né, essa mesma qualidade de produto em outros
às vezes em outros softwares até mais caros, tá? Então, eu penso que é algo que a gente pode levar, né, para dentro da nossa empresa como destaque, como relevância, e também usar isso para colocar isso como frente de trabalho, né, frente a novos clientes que já estão trabalhando com essas novas metodologias, principalmente, tá, pessoal, a AWP. Depois a gente vai seguir na sequência com as apresentações das nossas ferramentas, mostrando lá como é que está a nossa ferramenta de AWP, como é que a gente está inserindo e agrupando esses elementos aqui dentro, para que futuramente nós estejamos com uma aplicação não só funcional, mas também uma aplicação, vamos dizer assim, modal, né, para a nossa indústria brasileira. Ou seja, a gente vai conseguir atender esses grandes clientes com esse software que é não dos mais baratos, mas também não dos mais caros, mas que tem conquistado não só o nosso mercado brasileiro, como também o nosso mercado externo, tá bom? Então, a gente se vê na próxima e vamos falar sobre a AWP.